E como é que foi esse início como professor de escolinha? Quer dizer, que na verdade você se forma, e é aquilo que a gente fala muito para os nossos licenciados, né? O pessoal que está no projeto da Academia Timbu, na Academia do Galo, que a gente se torna professor de educação física e muitas das vezes, a primeira coisa, né? Vou abrir uma escolinha de futebol, de judô, de natação. Eu, na verdade, começo no primeiro período da faculdade. Já no primeiro período você já tinha? No primeiro. 1983, o Márcio Dantas do Eldorado. Do Eldorado, Marcinho. Que é um cara que tem escolinha até hoje. Até hoje? Até hoje. Eu vou trazer o Márcio aqui, convidar ele. E o Márcio fazia aula, era da minha turma na faculdade. E ficou sabendo que no condomínio Pousadas do Engenho, que coincidentemente, anos depois eu comprei uma casa lá, né? Queriam abrir uma escolinha de futebol. Tinha um clube no final do condomínio e eles queriam abrir uma escolinha de futebol lá. A gente estava no primeiro período, fazendo aula de psicologia, português, introdução a não sei o quê, pesquisas, nenhuma matéria técnica de estudo, pesquisa, nada de educação física, aquele primeiro período basicão que na tua sala tinha pessoal de tudo quanto é... Isso, era misturado naquela época. E aí a gente... Gama Filho, né? Gama Filho. E vai lá no condomínio, confirma que estava realmente querendo. Só que o Márcio... Foram 2 momentos que o Márcio começou comigo e não seguiu. Depois a gente vai falar que já é uma coisa de clube, né? Que é no Barra. E aí eu segui ali. Por coincidência, nesse local foi a primeira escolinha. Vocês iam montar, na hora de montar, ele pulou fora e falou, vou ficar. De horário, não deu para ele, era Você ficou sozinho. Ele morava na freguesia. E você assumiu. E aí eu assumi sozinho. E o Fabinho, volante do Flamengo, Fluminense. E o Flavinho. O Fabinho hoje que tá no Corinthians? Não, Fabinho. Outro Fabinho. Ah, tá. Fabinho, que faz um gol no Fluminense, no gol de no jogo de barriga. No jogo da barriga. O Fabinho faz o segundo gol do Flamengo. E o Flavinho, que é irmão dele, que é goleiro, eram moradores da Pousada de Engenho e foram meus alunos. O Fabinho e o irmão Flavinho, que era goleiro. E assim, não tinha experiência nenhuma, fui dar aula de chinelo, né? Você foi dar aula de chinelo? Porque não tinha nenhuma informação de como é que funcionava. E aquilo que a gente conversou antes, né? O professor de educação física, ele era a escolinha, né? Era uma coisa meio simbiótica, né? Porque como você falou, a escolinha, a referência era o seu nome, né? A primeira ação foi tirar dados antropométricos dos atletas. Que é aquilo que... Nada a ver, medida de braço, medida de coxa, para impressionar. Com uma fichinha, de chinelo. De chinelo. Como é que vai dar certo um negócio desse? Mas deu, né? E aí, não, essa logo depois. Essa acabou. Foi a primeira experiência. Né? Aí eu fico sabendo, os empregos vinham em classificado de jornal, né? Sim. Que havia uma seleção para o PRIESP, Programa de Iniciação Esportiva da Fundação Roberto Marinho. E em todas as modalidades esportivas, inclusive futebol. Sim. Aí eu me inscrevo e vou para Sacra Família do Tinguá, próximo de Vassouras, num reformatório, uma espécie de Funabem. E fico 4 dias lá, aprendendo, né? Assim como você, me preparando para dar aula. E alguns professores da Gama Filho também foram lá para dar aula. E aí me destaquei pela iniciativa, pela liderança, e fui escolhido para ser dava para escolher 2, né? Um para a área de Jacarepaguá e o outro para a área da Zona Norte. Na área de Jacarepaguá eu fui escolhido. E ali eu começo realmente a evoluir, entendeu? A aula melhorando, eu procurando entender. Aí comecei a procurar os professores, isso também no primeiro período. Comecei a procurar os professores da faculdade que estavam dando aula de futebol e tal, para entender minimamente como é que se construía uma aula. Tentar agrupar o conhecimento. Isso você ainda só na visão metodológica, né? Metodológica. A aula em si... Eu dava aula, eu estava dando aula. Foi um processo de... E aí a coisa cresceu de uma forma que começou a ter 1000... Eu praticamente ficava o dia inteiro, saía da faculdade, ficava a tarde inteira dando aula. Bateu 1000 alunos e cada vez mais chegava um outro professor para poder comportar aquela demanda. Ali eu ganhei muita bagagem para começar o trabalho. Fiquei ali um tempo, ganhava meio salário mínimo. Meio? Ali não tinha cobrança, né? Que era um trabalho social. Ganhava meio salário mínimo. E quando chega na altura, estou falando de 83, sigo fazendo isso um tempo. Em 85, no início de 85, eu sou procurado pelos
os caras da Anfaba, que era o condomínio Gramado, Vale do Sol, Bairro da Graça e Baronesa, eram 4 condomínios da ECIA, Irmãos Araújo, e cada condomínio tinha uma praça, que tinha um campo de futebol. E os coroas, né, os caras que dirigiam a Anfaba, sabiam que eu jogava futebol, que eu era do esporte, achava que era bom de bola. Jogador. Pô, tem um menino aí muito bom, fazendo educação física, pô, vamos chamar ele para dar aula. Sim. E eu já tinha a experiência do Priesp. Então as aulas eram aos sábados. Só os sábados? Só os sábados. Para os meninos do condomínio? Os meninos do condomínio, fechado para os meninos do condomínio, eram mais de 1000 casas. E eles me pagavam. Eles se cotizavam, cada um dava um dinheiro e me pagavam. Um desses, que é um cara que eu devo muito, é o João Cruz, pai do Léo Cruz, volante. O João Cruz. Pai do Léo Cruz. É um cara que eu devo, que esse. Eu tô falando bem do início da minha trajetória no futebol. E aí ficou esse ano todo. Eu caso em final de dezembro de 85. O ano todo de 85 trabalhando aos sábados, recebendo um salário deles. Quando vai chegando no fim do ano, o João me chama e fala assim, eu estou tendo dificuldade para arrecadar. Ano que vem, faz você a escolinha. Falei, é comigo mesmo. E você cobra... Mais de 100 alunos. E liberou para cobrar dos meninos. Dos alunos. Ele era o diretor de esporte da Anfaba. Aí eu vou... É para falar no detalhe mesmo? É no detalhe. Ainda mais esse início, porque muitos professores que estão vendo hoje aqui o canal estão vivendo exatamente esse momento. A realidade hoje não tem nada a ver com as coisas que eu vou falar. Não, mas tem muita gente que está aí iniciando aí como professor e tudo mais, ou querendo empreender e querendo montar uma escola, que por mais que tenha mudado, tem muita coisa que ainda funciona assim, entendeu? Esse começo aqui e eu já era dependente dessa grana, né, do que eles me pagavam. Você dependia daquilo porque recém-casado. Eu caso em dezembro, né? Sim. Então, em 86, no ano seguinte, eu ia precisar daquela grana. E aí eu vou no mimeógrafo, monto uma escolinha de futebol, aula aos sábados, tanto valor da mensalidade, camisa verde, camisa azul e camisa vermelha, 3 categorias. Sim. Dividido por faixa etária, 6 aos 10, 11 a 13. Ou seja, tu não vendia uniforme. Não. Os meninos tinham que vir, quem é daquela categoria com camisa verde, tinha que vir com a cor. Aí já um monte de verdinho chegando, um monte de azul. Tu já sabia que era aquela categoria. Aquela piada das anõezinhas, né? Aí chegou um monte de verdinho, um monte de azulzinho, chegava para fazer a aula. Enfim, eu vou e passa em todas as casas com a minha esposa. E vai deixando panfletando na rua e a gente vai indo, toca a campainha, entregava, às vezes a pessoa não atendia, eu botava tipo carteiro mesmo. Sim, E marco para um dia, um determinado sábado, começar. Quando eu chego no campo do Gramado, era no campo do Gramado isso, ainda não estava no campo do Bairro da Graça, que é onde explodiu a escolinha do Vale do Sol. Quando eu chego no campo do Gramado... Foi o primeiro dia? No primeiro sábado, era carro para todo lado, criança para todo lado, e eu só vi os chequezinhos na mão das crianças. Porque eu já tinha dado aula para eles. Eu falei, eu tô rico, né? O detalhe, só os cheques. O cheque. O pessoal não sabe nem que é cheque hoje, mas... Eu tô rico, pô. Eu tô rico. Tanto de criança... Aí a Roberta ia me deixar... Ela fica. Eu falei, você tem que ficar. Para arrecadar. Para você arrecadar e ter um mínimo de controle, pô. Porra. Anota o nome. Tinha um caderno no carro, anota o nome completo, data de nascimento. E pega o cheque. E pega o dinheiro. E assim foi o primeiro dia. Só que aí vem a... Pagava por sábado ou pagava por mês? Por mês. Por mês. Só que o que acontece? Eu dou essa aula, pego o dinheiro. No decorrer da semana, o presidente da Anfaba faz uma circular de casa em casa dizendo que não apoiava aquilo. Maria. Eu não sei se o João não comunicou. Essa história eu não sabia, não. Cara, foi pedreira. Mas era mais de 100 alunos. Eu ia começar com mais de 100 alunos, porque eu já tinha um ano... Sim. Já era conhecido, né, no condomínio. Aí, eu com dinheiro na mão, com cheque, a sorte que eu soube, ainda não tinha gastado. Não sei se eu tinha depositado. Devolvo, não devolvo? Não, tinha que devolver, né? Aí eu falei, faço o quê? Aí vou pro Vale, que é um quadro, como eu falei para vocês, eram 4 condomínios. Eu era do Vale do Sol. O Vale do Sol eu tomava conta, era dono. Só que o Vale do Sol era uma quadra de cimento. Sim. O campo do Gramado era um society de barro,
bacana, quase terra, bacana, grande. Era o melhor campo dos condomínios. Dos 4. Vou pro Vale do Sol e falo assim, olha, passo de novo no mimeógrafo 1000 circulares, avisando que ia mudar do gramado para a quadra do Vale do Sol. Só que cai de mais de 100 para 17. A primeira aula que eu dei na escolinha tinham 17 alunos. E foi uma ducha de água fria. E teve que devolver o dinheiro. Estava lá, estaria lá no sábado para devolver quem não quisesse e tal. E eu vi que ali não ia ter futuro, porque era uma quadra pequena, um cimento áspero. Olha como é legal, por isso que eu tinha certeza que ia criar um conteúdo bacana, um enlace bacana, a história. Porque é um pouco do que a gente fala no curso de formação, da importância da escolha da localização, do marketing, que hoje a gente fala em marketing digital, na época era o mimeógrafo. Mas muda os tempos, Duda, mas a essência é a mesma. E a ideia e o controle tem que ser o mesmo. Mas segue aí que eu tô gostando da história. E aí eu vi que não tinha futuro, e aonde a gente jogava bola era no campo do Bairro da Graça. Já é o terceiro condomínio dentro desse complexo. Que era um campo. Que era onde campo society menorzinho, mais caixotinho, mais gostoso de jogar. Um campinho, por que eu optei pelo gramado? Porque ele era maior e porque eu tinha ficado o ano inteiro no gramado também. O ano anterior inteiro. Acostumado. E o Bairro da Graça era um campo menor. 5 na linha no gol, 6 na linha no gol no máximo. Melhor que o cimento, né? Muito melhor. E eu era criado praticamente ali dentro daquele campo, jogando bola. Aí haviam 4 moradores que eram os caras que também nos ajudaram a educar. O Bairro da Graça foi uma instituição na vida de todos nós, né? Porque a gente ia para aquele campo, jogava bola, e tinham 4 senhores, seu Delson, seu Dênio, seu Maurício e seu Antônio. Eles ali educavam a gente, né? Então a gente ficava ouvindo as conversas deles. 2 já estão no céu, 2 permanecem com a gente ainda. E aí eu fui atrás deles, me contando o que tinha acontecido. O que estava acontecendo. E aí eles falaram, pode fazer agora. Pode vir para cá agora. E faz e usa aqui. Só que aí dessa vez eu não fiz mais 1000 papéis e divulguei. Eu só transferi. Só transferiu a turma. E aí começou. O boca a boca. Começou o boca a boca. E aí eu estava falando para vocês antes de começar o programa, né? Você vai pro Duda, você vai entrar no Duda, você vai sair do Duda. Virou a escolinha do Duda, né? Escolinha do Duda. Vai ter Duda hoje? Tu vai jogar o campeonato do Duda? O nome era a escolinha do Duda, quer dizer, não tinha um nome específico. Eu usava o Vale do Sol porque eu achava o nome mais bonito dos 4. Bairro da Graça, Bairro da Baronesa e Gramado, eu acho o Vale do Sol um nome... Vale do Sol é bonito. Mais comercial. Olha o marketing aí entrando, tá vendo? E aí você usa o nome Vale do Sol, mas... Eu treino no Bairro da Graça. Não chega nem perto do Vale do Sol. Olha. Uma praça pública, com iluminação pública. Era um campo de futebol construído por esses senhores e outros moradores um tempo atrás, e é onde nós, como criança, adolescentes, jovens, crescemos jogando bola ali. E ali tu monta a tua... Ali eu monto tua primeira escolinha. A escolinha. A escolinha ali. A matriz, né? E ali durou 21 anos. 21 anos? Fiquei 21 anos ali. Na mesma quadra? Lugar, de 86 a 2007. 21 anos. Quando eu fui para Portugal é que eu... Que isso, Duda? Sério? Isso é outra coisa que eu não sabia, 21 anos. O Márcio Eldorado... Tá até hoje. Tempo até hoje. O Márcio tem 40 anos de escolinha.